Salve, salve galera, tudo bem? A gente vai dar início aí ao nosso estudo de probabilidade, falando de alguns elementos que fazem parte do estudo da probabilidade e inclusive a definição de probabilidade, né, que é importantíssimo aí para o decorrer do estudo de maneira geral, tá? Então a gente vai começar aí com uma breve introdução, tá? Falando aqui um pouco da Mega Sena, que já vai ajudar a gente a entender um pouco sobre como funciona a probabilidade. Então, olha, qual é a chance de uma pessoa ganhar jogando apenas uma cartela preenchida com 6 números? As chances de acerto dos 6 números são calculadas através de uma combinação simples de 60 elementos tomados 6 a 6. Então, essa combinação de 60 elementos 6 a 6 vai te dar o número total de possibilidades de jogos. Tá? E essa total de possibilidade de jogos deu exatamente 50.063.860 possibilidades. Ou seja, as chances de uma pessoa acertar apostando apenas uma cartela simples é de 1 em 50.063.860. Isto é, aproximadamente 0,00002%, ou seja, chances remotas. Mas o que quer dizer essas chances? Justamente a probabilidade que a pessoa tem em ganhar na Mega Sena. Além está dizendo que a probabilidade ela mede as chances de acontecer algo, basicamente isso. Beleza? Continuando aí com uma introduçãozinha, olha. A probabilidade permite a quantificação da incerteza, permitindo que ela seja analisada e usada para a realização de previsões ou para a orientação de intervenções. É aquilo que torna possível se lidar de forma racional com problemas envolvendo o imprevisível. Então, isso que eu acabei de ler para vocês tem acontecido muito na nossa real atualidade, né? A probabilidade ela está sendo de fundamental importância aí no combate, nessa guerra contra a pandemia que nós estamos vivendo. Tá? Os estudos probabilísticos eles acabaram prevendo situações que poderiam acontecer no futuro e essas previsões fizeram com que acontecesse nesse momento, né, as nossas contenções, né, principalmente a de ficar em casa e evitar aquele pico exacerbado, fazendo com que os hospitais superlotassem. Então é a matemática aí dando um show nesse momento, ajudando e muito e contribuindo nesse nosso momento atual. Tá? Continuando aí, a história das probabilidades ela teve início com os jogos de cartas, dados e de roleta, ou seja, os jogos de azar. Né? Os estudiosos da época já tentavam ver quais eram as possibilidades, ou seja, as chances dele ganhar aquele jogo. E é o motivo da grande existência de exemplos de jogos de azar no estudo de probabilidade. Olha, a probabilidade, a teoria da probabilidade, permite que se calcule as chances de ocorrência de um número em um experimento aleatório. Então, a probabilidade ela calcula as chances de ocorrer algo em um experimento aleatório. Então, eu te falei um termo aí técnico chamado experimento aleatório e a gente vai ter que falar sobre ele para te poder entender o que seria isso, tá? Então, olha, primeiro nós vamos falar o que é experimento aleatório e depois a gente vai para a definição e determinar como se faz, como se calcula a probabilidade de algo acontecer, tá? Então, primeiro, embora falar de experimento aleatório. Experimento aleatório é aquele experimento que, quando repetido em iguais condições, podem fornecer resultados diferentes, ou seja, são resultados imprevisíveis. Por exemplo, olha, quando se fala de tempo e possibilidades de ganho na loteria, as abordagens envolvem cálculo de experimentos aleatórios. Então, o que foi que eu disse aí? O experimento aleatório é aquele experimento que você realiza e você não sabe o que vai acontecer. Bora ver isso através de exemplos? Então, olha, quando você lança um dado não viciado, tá? Um dado que não rouba,
Quando você lança um dado, você sabe o número que vai cair? Não, então isso é um experimento aleatório. O resultado de um jogo de roleta, você roda a roleta, você sabe o número que vai cair, o número que vai ser sorteado? Não, então isso tudo é experimento aleatório, aquele experimento que você não sabe o que vai acontecer. Número de pessoas que ganharão na Mega Sena. Tu não sabe nem qual é o número que vai dar na Mega Sena. Então tu não sabe quantas pessoas vão ganhar a Mega Sena. Então, outro experimento aleatório. Retirar uma carta do baralho. Quando você vai retirar uma carta do baralho, né, você já sabe qual é a carta que vai sair? Não. Então, isso tudo são exemplos de experimento aleatório, que é aquela experiência, aquele experimento que você vai fazer e você não sabe o que irá acontecer. Beleza? Continuando aí. Dentro dos experimentos aleatórios, nós temos o chamado espaço amostral. Tá? O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento. Vamos ver alguns exemplos aí. Então, olha, quando você vai realizar um experimento aleatório, você não sabe o que vai acontecer, mas você pode deduzir todas as possibilidades. Tá? Dentro dessas possibilidades é que você não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, quando você lança um dado honesto, você não sabe qual é o resultado que vai cair, mas você sabe os resultados possíveis de cair. Quais são os resultados possíveis de cair? Pode cair um, o 2, 3, 4, 5 ou 6. Isso aí é ter o espaço amostral. O espaço amostral são todas as possibilidades possíveis. Tá? E o espaço amostral está diretamente ligado ao cálculo da probabilidade. Sexo de um recém-nascido. Quando a criança vai nascer, quais são as possibilidades? Sexo masculino ou sexo feminino. Isso seria o teu espaço amostral, as possibilidades possíveis. Lançamento de uma moeda. Quando você lança uma moeda, você não sabe se vai cair cara ou coroa, mas pode cair um dos dois. Então, essas são tuas possibilidades. Esse é teu espaço amostral. Lançamento de uma moeda e um dado simultaneamente. Então, quando você joga uma moeda e um dado, pode cair, por exemplo, coroa e o número 1, pode cair cara e o número 2. Então, cada conjuntinho desse que eu estou montando faz parte do teu espaço amostral. E quando a gente pega todos esses elementos juntos, olha aí o espaço amostral. Coroa número 1, coroa número 2, coroa número 13 e assim vai. Cara número 1, cara número 12. Ou seja, essas 12 possibilidades aí faz parte do teu espaço amostral, porque teu espaço amostral são todos os resultados possíveis. Deu para entender o que é espaço amostral? Espaço amostral, todos os resultados possíveis dentro do teu experimento aleatório, que é aquele experimento que tu não sabes o que vai acontecer. Beleza? Vamos falar de outro termo importante aqui, que são os eventos. Tá? Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral, do experimento aleatório, geralmente denotado pelas primeiras letras do alfabeto, como por exemplo, letra L, letra A, letra B, como tu queiras. Tá? Então bora lá para um exemplo. No lançamento de um dado honesto. Olha como isso aqui seria um evento. Teu primeiro evento, um número par. Então quando tu lança um dado honesto, tu queres que caia um número par, pode cair os números o quê? 2, 4 e 6. Isso aí é um subconjunto dentro do conjunto maior, que seriam todas as possibilidades. Beleza? Tu queres que quando tu lance um dado honesto, caia um número par e primo. Bem, o único número par e primo de 1 até 6 é o número 2. Tá? Como nós temos apenas um elemento, a gente diz que esse evento é simples ou elementar. Um outro evento, olha, número maior que 6. Quando você lança um dado, pode acontecer de cair um número maior que 6? Claro que não, né? Então aí nós temos um evento impossível, tá? Representado pelo conjunto vazio. Quando você lança um dado, você quer que caia um número menor que 7. Quais são as possibilidades?
Se você quer que caia um número maior que 7, são todas as possibilidades. Olha, eu vou lançar esse dado e eu ganho se eu acertar um número maior que 7, menor que 7. É claro que você vai ganhar, porque quando você jogar o dado, vai acontecer um número menor que 7. Então isso é chamado de evento certo. Tá? Outro exemplo, em um número menor ou igual a 4, tá? Representado pelo conjunto E, e o conjunto F, um número maior ou igual a 4. Então, o conjunto E, como é maior, como é um número menor ou igual a 4, nós temos 1, 2, 3, 4. E F, como é um número maior ou igual a 4, nós temos 4, 5, 6. Se a gente fizer a união desses dois conjuntos, a gente tem o evento completo, né? Então, esses dois conjuntos são chamados de eventos complementares, porque a união dos dois, né, dá o número de possibilidades lá do nosso experimento aleatório. Beleza? Então, evento é aquele subconjunto de um conjunto maior, né? Beleza. Bora lá para um exemplo para a gente entender isso aí. Olha um exemplo. Lançando-se dois dados e considerando-se as faces voltadas para cima, tá aí o exemplo dos dois dados, ele pergunta para ti: quantos elementos há no teu espaço amostral? Então, quantos elementos há no teu espaço amostral? Olha, quando tu jogar um dado, pode cair número 1 e número 1, número 1 e número 2, número 2 e número 1. Então, o que a gente vai fazer? Como tem muitas possibilidades, a gente vai usar logo a análise combinatória. Ele não mandou escrever as possibilidades, ele quer saber quantos tem. Então, quando você lançar o primeiro dado, você vai ter 6 possibilidades. Quando você lançar o segundo dado, você vai ter outras 6 possibilidades. Multiplicando o número de possibilidades em cada etapa, você vai ter o total de possibilidades. Ou seja, quando você lançar dois dados, considerando a face voltada para cima, o teu espaço amostral vai te dar 36 elementos. Bora visualizar isso aqui, ó. Então aqui as combinações possíveis. Dado vermelho, dado verde, tá? Pode cair um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, 2, 1 e assim vai. 36 possibilidades. Isso aí é o teu total de possibilidades, ou seja, teu espaço amostral. Na letra B ele pergunta para ti o seguinte: em quantos casos a soma dos números das faces será superior, dará 8, né? Em quantos casos a soma dos números das faces superior é 8. Então você vai jogar o dado e ele quer que o resultado dê 8 quando você jogar os dois dados. Então, olha, você pode jogar os dois dados e para dar 8, pode ser cair 6 e 2, e pode cair 2 e 6. Pode cair 3 e 5 ou 5 e 3. E para dar 8 também pode cair 4 e 4. Então, quando você jogar dois dados e a soma tiver que dar 8, você tem essas 5 possibilidades. Tá, beleza? Então isso aí é chamado de evento, porque é um subconjunto dentro do teu espaço amostral. Beleza? E na letra C ele está perguntando para ti em quantos casos o produto dos números das faces superior é 38. Presta atenção. No máximo pode cair num dado 6 e no outro 6. E o produto é a multiplicação. Se você multiplicar 6 vezes 6, no máximo dá 36. Então não tem como o produto dar 38. Então, em quantos casos o produto dá 38? Em nenhum dos casos. Beleza? Então, 36 aí tem espaço amostral, todas as possibilidades. E com a soma dos valores voltados para cima, sendo 8, você tem 5 possibilidades. Isso aí seria um evento. Tá? Então, bora lá para a definição de probabilidade. Já que tu já sabe que é espaço amostral, já que tu já sabe que é evento, já que tu já sabe que é experimento aleatório. Então, definição. Bora lá um exemplo antes. Suponha que um casal queira ter um filho e que a possibilidade de nascer menina seja igual à de nascer menino. Que chance existe do casal ter o filho do sexo masculino? Tá? Então o casal quer que seja
do sexo masculino e você tem duas opções de sexo, sexo feminino ou sexo masculino. Ou seja, ele vai ter uma chance entre as duas opções existentes. Aquela brincadeirinha de fração que tu estuda desde o sexto ano, quinto ano. Então a probabilidade de acontecer o que eles querem, a chance de acontecer o que eles querem, é uma entre duas possibilidades existentes. Com isso, a gente pode chegar na seguinte conclusão. Se em um fenômeno aleatório, que é aquele fenômeno que a gente não sabe o que vai acontecer, as possibilidades são igualmente prováveis, então a probabilidade de ocorrer um evento A é dado por número de casos favoráveis ao que tu queres que aconteça sobre o número de casos possíveis. No exemplo aí de cima, o que eu queria? Eu queria que fosse do sexo masculino. Eu tenho quantas chances? Uma. Então esse é o meu caso favorável. Número de casos possíveis. Poderia ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Então a probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Onde aí nessa fórmula que eu coloquei para vocês, P de A é a probabilidade do evento A ocorrer, N de A é o número de elementos do evento A e NE é o número de elementos do espaço amostral. Então, pessoal, no denominador vai ficar, né, o número total de possibilidades possíveis a acontecer o evento e no numerador vai ficar o número de casos favoráveis a acontecer o que você quer. Deu para entender como é que se faz o cálculo probabilístico? Basicamente é isso. Bora lá para uma consequência da definição. Olha, a probabilidade de acontecer algo sempre ela vai estar de 0 a 100%. Ou seja, de 0 até 1. 0, tá? Quando a probabilidade de ocorrer for 0, tu vai ter um evento impossível. E quando a probabilidade de ocorrência do evento for 100%, ou seja, 100% é 100 dividido por 100, você vai ter um evento certo. Mas não vai poder passar disso, vai estar nesse limite, de 0 a 100%. Tá? Continuando, bora para uma atividade para você entender e ver que a definição é bem tranquila. Em uma gaiola estão 20 coelhos. 6 deles possuem uma mutação sanguínea letal e 3 outros uma mutação óssea. Se um coelho for selecionado ao acaso, qual a probabilidade de que não seja mutante? Então ele não quer que seja mutante. Primeiro, lá dentro da gaiola você tem 20 coelhos. Esse é o teu total de possibilidades, ou seja, teu espaço amostral. O que você quer é que o coelho não seja mutante. E o problema está dizendo que tem 6, né, com uma mutação sanguínea e 3 com uma mutação óssea. Então, 6 mais 3 mutantes, você tem quantos mutantes? 9. Se o total de coelhos é 20 e você tirar os 9 mutantes, você vai ficar com 11 coelhos, tá? Que não são mutantes. E ele está te perguntando justamente isso, a probabilidade de escolher um coelho que não seja mutante. Então, as chances de você escolher um coelho que não seja mutante vai ser dado por... Você tem 11 possibilidades entre os 20 coelhos existentes. 11 é o que tu queres, um não mutante, e 20 é o total de possibilidades dentro da tua gaiola. Beleza? A resposta está em porcentagem. Presta atenção. A resposta da probabilidade ela pode ocorrer de 3 maneiras. Forma de fração, forma de número decimal. Como eu achei esse número decimal? Eu dividi o número de cima pelo número de baixo. E depois que tu encontrou a forma decimal, fica mais fácil. 0,55 é a mesma coisa que 55%. Alternativa aí, letra B. Beleza, quanto ao cálculo da probabilidade. Tu tem que focar no que tu queres e no total de possibilidades. Focar no que tu queres sobre o total de possibilidades. Então, bora para a atividade 2, que diz o seguinte. Olha. A probabilidade de uma bola branca aparecer ao se retirar uma única bola de uma urna, contendo 4 bolas brancas, 3 bolas vermelhas e 5 cinzas, é
Então, olha, ele quer saber a probabilidade de uma bola branca aparecer ao se retirar uma única bola de uma urna. Primeira coisa que tem que pensar, quantas bolas tem dentro dessa urna? Porque lá que é teu espaço amostral. Então, olha, total de possibilidades. 4 bolas brancas, 3 vermelhas e 5 cinzas. Então, dentro da urna tem 12 bolas no total. Dessas 12 bolas, você quer tirar uma branca. A probabilidade de sair uma bola branca. Então, o que tu queres, né? Possibilidade de acontecer o evento que tu queres, tu tem 4 possibilidades. Então, o que tu queres é tirar uma bola branca. Tu tem 4 possibilidades. Dentre um total de 12 bolas, a probabilidade vai ser dada por 4 sobre 12, né? Olhem lá, as alternativas estão em forma de fração. A fração que nós temos não indica a resposta, mas a gente pode simplificar por 4. Simplificando por 4, nós temos 1/3, ou seja, a alternativa letra A. Tá ficando mais claro, né? Probabilidade, o evento que tu queres sobre o total de possibilidades, tá? Bora lá para uma terceira atividade. Desejando doar uma joia de família a um de seus netos, Dona Rosa resolveu fazer um sorteio. Deu a cada neto um número distinto e escreveu cada um em um pedaço de papel. Colocou-os em uma urna e retirou um deles ao acaso. Os 5 filhos de Dona Rosa são Ana, que tem 3 filhos, Jorge, que tem 4, Antônio, que tem 5, Luísa, que tem 6 e Maria, que tem 2. A probabilidade de o neto sorteado ser filho de Jorge. Então presta atenção, a Dona Rosa ela anotou o nome dos netos, todos os netos, e jogou numa urna. Então a primeira missão é descobrir quantos netos ela tem no total. Então, olha lá. Tá? Então ela tem os 3 filhos aí que cadê? Ana tem 3 filhos, Jorge tem 4, Antônio tem 5, Luísa tem 6 e a Maria tem 2. Quando a gente somar esses valores, a gente descobre que ela tem 20 netos. Só que o problema é que a probabilidade do neto sorteado ser o filho do Jorge. E o Jorge, ele tem 4 filhos. Então, olha, o evento que tu queres que aconteça é ser sorteado um filho do Jorge. Tu vai ter 4 chances entre as 20 existentes. Tá? Dividindo 4 por 20 dá 0,2. Tá? 0,2 ou 0,20, né? 0,20 é a mesma coisa que 20%, alternativa letra C. Tranquilão até aí? É isso mesmo, a definição não tem muito trabalho. Bora lá para o último exemplo. Tá? Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões. Então, olha, ele mora no centro e ele vai se mudar ou para a região rural, comercial, residencial urbana ou residencial suburbana. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus. Então quer dizer que ele vai se mudar e ele ainda vai se mudar para uma região que a temperatura tem que ser inferior a 31 graus. Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é. Então aqui tu tem que ter cuidado para te não ser enrolado e não cair na pegadinha. O João, pessoal, ele já mora no centro, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai se mudar para uma das outras 4 regiões, ou seja, ele não pode se mudar para onde ele já está. Então, o total de possibilidades de mudança do João é 4. Ele tem aqui, olha, 4 possibilidades de mudança. Só que o que o médico recomendou para ele é que ele vá para uma localidade onde a temperatura seja inferior a 31 graus. Então, o que ele quer? Ele quer ir para uma localidade inferior a 31 graus e ele tem 4 possibilidades. Ele vai poder ir para as 4? Não. Olha o que ele vai poder fazer. Ele vai poder ir apenas para rural, para residencial urbana
ou para residencial suburbana, porque essas 4 regiões estão abaixo de 31 graus. Então, ele tem 3 possibilidades de obedecer à recomendação médica entre as 4 possibilidades de mudança, tá? Ou seja, alternativa aí, letra E. Beleza? Era não cair na pegadinha, porque como tem 5 regiões, muita gente poderia marcar a letra D, mas a ideia é essa. Ele tem 3 chances de obedecer a recomendação entre 4 possibilidades existentes. Isso aí, galera, foi a definição de probabilidade bem tranquilo. Nas próximas videoaulas a gente vai dar continuidade ao assunto. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos.